Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós daremos sequência à atividade que estávamos conversando sobre as figuras de linguagem. Então nós vimos que as figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados para recriar ou para explorar o sentido original das palavras. Na sala de aula nós vimos algumas delas, e agora nós vamos ver a parte que faltava. Bem, nós paramos em aliteração. E o que é uma aliteração? A aliteração é uma figura de linguagem que visa repetir as consoantes de uma palavra no sentido de criar certa musicalidade. Como, por exemplo, no poema: vozes volúpeas, veludosas vozes, vagam nos velhos vórtices vorazes, vivas, vãs, vulcanizadas. Bem, nesse trecho do poema de Alfonso Guimarães, nós podemos ver que existe uma aliteração no poema V, com o sentido de criar uma musicalidade, como um som retirado das notas de um violão, por exemplo. Bem, a próxima figura de linguagem que temos a considerar é a assonância. Se a aliteração é a repetição de uma consoante, a assonância seria a repetição de uma vogal agora, com o mesmo objetivo da aliteração: criar certa musicalidade pela repetição de um fonema. Como, por exemplo, nesses versos: sob o azular do luar, eu ouvi sinuar a expirar. Bem, nós temos aí a repetição proposital do fonema A, com o objetivo de criar musicalidade. Próxima figura de linguagem: anáfora. Bem, o que faz uma anáfora, pessoal? Anáfora é uma figura de linguagem que consiste em repetir expressões dentro de um texto em prosa, ou mesmo dentro de uma poesia, para enfatizar o sentido dela. Lembro que há pouco tempo atrás, nós consideramos uma letra de música que dizia mais ou menos assim: quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Bem, nesses versos de música, nós podemos perceber a repetição intencional do advérbio de tempo quando, no sentido de enfatizar que o tempo não é um problema, e sim a atitude da pessoa em ir atrás daquilo que ela deseja. A próxima figura de linguagem que temos a considerar é chamada de ironia. E, pasmem, ironicamente falando, ela significa que dizemos algo com uma intenção de dizer outra coisa. É como se disséssemos X com o objetivo de dizermos Y. Bem, como exemplo, eu posso dizer para vocês a frase: olha, ele estava tão arrumadinho que vestiu até a camisa do avesso. É lógico que eu não estou querendo dizer que a pessoa estava arrumada, e sim o contrário, que ela estava bagunçada, ou que era até mesmo um pouco desleixada. Pessoal, as próximas figuras de linguagem são bem parecidas, mas com uma diferença básica entre elas. Antítese e paradoxo consistem em enfatizar particularidades opostas. A única diferença que encontramos aqui é que a antítese ela é baseada em palavras de sentido oposto. Como, por exemplo, se eu dissesse: a entrada fica próxima da saída. Ao passo que o paradoxo é mais profundo e consiste em colocar ideias contrapostas. Como, por exemplo, nos versos do poema de Flordela Espanca: meus olhos andam cegos de te ver. Ora, como pode um olho andar cego e de ver? Então nós encontramos aqui ideias paradoxalmente opostas. Então vamos relembrar. A única diferença entre a antítese e o paradoxo é que o paradoxo ele é mais profundo. Ele nos traz ideias opostas. Temos a hipérbole, que consiste em um exagero. É como se eu dissesse a vocês: olha, mas já expliquei figuras de linguagem para vocês 1000 vezes. Que nada, não foram 1000 vezes, só 2 ou 3. Mas eu enfatizei essa ideia. Ao passo que a última que consideraremos hoje, chamada também de onomatopeia, consiste em uma repetição ou em uma imitação gráfica dos sons que são feitos. Como, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, em que nós temos pleft, pift, pum, boom, certo? Pessoal,
Eram essas figuras de linguagem que nós tínhamos a considerar. Eu estou deixando uma atividade para vocês fazerem no Teams. Muito obrigado, excelente final de semana para vocês e até a nossa próxima oportunidade.